Bom, então sejam bem-vindos a esta segunda parte da 13ª aula de Filosofia Medieval do curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo. Nós estamos vendo Santo Tomás, né, na escolástica, né, a filosofia que se faz nas escolas. Estamos vendo sobretudo a doutrina das cinco vias, claro, interligado, né, com alguns outros pontos. A gente, quando falou na primeira parte da ideia de unidade substancial, é a ideia antropológica em Santo Tomás, né? É de uma antropologia filosófica em Tomás. E vamos concluir com a quinta via, que é muito interessante, muito bonita também essa quinta via, viu, gente? Então vamos lá, na página 40 da coleção da editora Eclésia, certo? Volume primeiro. A quinta via está lá na segunda coluna, lá embaixo. A quinta via procede do governo das coisas. Esta quinta via, gente, ela é chamada de a via da ordem, a da ordem do mundo ou da finalidade das coisas, certo? Então ou melhor, a quinta procede do governo das coisas, pois vemos que algumas, como os corpos naturais, que carecem de conhecimento, operam em vista de um fim. O que se conclui de operarem sempre ou frequentemente do mesmo modo para conseguirem o que é ótimo, donde resulta que chegam ao fim não pelo acaso, mas pela intenção. Mas os seres sem conhecimento não tendem ao fim sem serem dirigidos por um ente conhecedor e inteligente, como a seta, ela é dirigida pelo arqueiro. Logo, há um ser inteligente pelo qual todas as coisas naturais se ordenam ao fim, e a que todos nós chamamos de Deus. Bom, essa quinta via, gente, ela está muito, né, muito interligada assim a linha de argumentação com a primeira e a segunda. Na verdade, todas elas, mas a primeira e a segunda eu acho que bem mais. Veja, essa daqui que é a via da ordem do mundo e da finalidade das coisas. É reconhecível, né, Santo Tomás diz, é reconhecível que no mundo há ordens, há um ordenamento, há uma ordenação nas coisas, há uma ordenação, né, no mundo natural. E isso realmente é perceptível pelos sentidos. É onde está aqui, né, essa recorrência que ele faz à experiência, Felipe, entende? Por isso que esse argumento é a posteriori, né? Porque ele recorre à experiência que é reconhecível pelos sentidos, que há uma ordem nas coisas. E isso de fato há, porque as coisas elas se ordenam, não é? E tendem a uma finalidade específica, como que obedecendo a uma lei. Né? Quando ele diz assim, os seres sem conhecimento não tendem ao fim sem serem dirigidos, mas os seres sem conhecimento não tendem ao fim sem serem dirigidos por um ente conhecedor inteligente. Assim como a seta, ela é, né, uma flecha, ela é conduzida pelo arqueiro, assim também os entes contingentes. E quando ele fala ente, gente, quer dizer os seres, viu? Ente e seres quer dizer a mesma coisa, certo? A gente na filosofia usa muito essa palavra ente, né? Sobretudo usando linguagem metafísica, né? Os entes, né? Ente quer dizer coisa, né? Os seres, tá certo? Que é dessa palavra ente que surge até ideias de ente querido, o meu ente querido, né? Ou seja, aquele ser, aquela pessoa querida, entende? É como também a palavra identidade. A palavra identidade, né, a etimologia latina da palavra identidade, id, ente, ad, né? Id, né? Id e o id, né? Quer dizer o mesmo. Aquela abreviatura latina, né? Que está até na BNT. Idem quer dizer o mesmo, a mesma coisa, né? A mesma coisa, idem, é a mesma coisa que o ente, não é? Aí, o que é a identidade? Nós temos uma identidade, né? Até o documento mesmo. Por que aquele documento é chamado de identidade?
Porque aquele documento é a mesma coisa da pessoa que está ali sendo representada, entende? É o mesmo ente, é a mesma coisa. Então veja, os seres, né, os entes, certo? Eles são dirigidos a um fim e eles só são dirigidos a um fim porque por trás, né, existe um ser conhecedor e inteligente que assim o ordena. E este ser inteligente que ordena, que estabelece leis nas coisas para elas tenderem ao fim, é Deus, é o supremo legislador. Porque se as coisas obedecem a leis naturais e que são leis que sempre foram assim, são leis intransponíveis, né? Essas leis elas são estabelecidas por um divino legislador. Veja que desde que o mundo é mundo, né? Que cada coisa na natureza ela sempre produz aquilo para o qual ela está programada. Então, por exemplo, né? Um pé de milho, né? Aí veja, um pé de milho ele está programado como que por uma lei intransponível de sempre dar milho. Não pode se esperar de milho uma jaca, né? Não se pode esperar alguma coisa de jaca de um milharal, porque ele tem uma intenção, né? Existe uma intenção que regula a ação, né? Todo o processo de desenvolvimento do pé de milho, e ele tende a esse fim. É por isso que essa via é chamada de a via também da finalidade das coisas, né? Porque há uma finalidade no pé de milho, que é crescer e dar o milho. E assim qualquer outra coisa. Entende? E aí o São Tomás diz, mas as coisas é reconhecíveis pelos sentidos que elas têm finalidade. E se elas têm finalidade, se elas obedecem a leis, tem que ter o legislador. E esse legislador não pode ser a própria coisa. Porque para ser a própria coisa, ela precisaria ter inteligência e ela mesma se impor aquelas leis. O que não é possível. Então não aconteceu do primeiro pé de milho que teve na história humana de se impor essa lei, ó, eu só vou dar milho e pronto, viu? E ele próprio criar a forma do milho. Não, isso não aconteceu. É. Então o primeiro pé de milho ele já nasceu programado para dar milho e sempre vai dar milho, né, porque ele obedece a uma lei que o divino legislador colocou. Entendem, gente? Então cada coisa, veja, eu tava até com uma orquídea aqui, né? Esses dias que ela tá bem florida. A minha orquídea está bastante florida. Essa orquídea, né, eu passei uns meses aí cuidando, né, e tal. E também um pé de cacto, né? Eu tenho uns cactos aqui. E os cactos eles começaram a dar uns frutinhos vermelhos e uma florzinha bem bonitinha mesmo. Tem uma flor que ela se abre de dia e fecha de noite. Negócio realmente incrível. Veja, ele tem essa finalidade. Ele obedece a uma lei de finalidade que não foi imposta por ele próprio, que tem que ter tido um divino legislador, né, que assim predispôs. E esse divino legislador é Deus. Deus é quem coloca ordem nas coisas. Deus coloca finalidades. Só o fato das coisas na natureza obedecerem a leis regulares, isso já mostra que esta regularidade, né, que há nas leis da natureza foi colocada por um criador inteligente, por um inteligente design, né, inteligente desenhista, alguém que desenhou tudo no universo, que deu forma a todas as coisas. Então quando você olha, aí é por isso que, sei lá, São Francisco, né, Santo Agostinho, né, esses homens aí olhavam para a natureza e via claramente a presença do Criador. Porque de fato, quando você olha para a natureza, só o fato das coisas terem finalidade, dali você já deduz que Deus estabeleceu que fosse dessa forma. Então quando você vai à feira, tipo, você vai à feira de verduras, né? Você vai lá à feira, você vê aquela diversidade, né? O tomate, né? O coentro e tal. Veja, todas aquelas hortaliças, aquelas frutas, tudo ali obedecem a leis colocadas pelo Criador. Então um simples pé de coentro já denuncia que não foi ele quem se fez assim. Um simples pé de coentro já denuncia que o Criador estabeleceu ele com aquela forma e com aquela finalidade. Compreendem? Então isso tanto a nível micro quanto a nível macro. Né? Se a gente pensar no universo, toda essa regularidade que há no universo também pede que tenha tido um legislador
eficiente. Diz, Henrique. Então, assim, eu acho interessante isso que o senhor falou, porque eu acompanho, assim, alguns canais aqui de cientista, tem até aquele Sacano, né, aquele cara que é bem gordão, que é das coisas do espaço, não sei se alguém conhece aí. E ele é ateu, tá entendendo? Mas ele eu acho bonito porque, assim, é aquilo que a gente falou no começo, né? De mesmo a pessoa sendo ateu, ela vai crer naquele que não se pode ser algo maior, né? O senhor falou naquela aula, naquele dia. Porque perguntam a ele, né? Você acredita que tem vida fora do nosso planeta? E ele pega e diz, olha, igual a vida que existe aqui, com toda essa riqueza de detalhe e complexidade, não, eu não acredito que tenha. Igual aqui, não. Porque aí ele começa a dizer, porque é uma coisa muito linda, porque ele diz assim, se a Terra fosse um pouquinho mais perto do Sol, não tinha mais vida. Se fosse, era muito quente. Se fosse mais longe, era muito fria. Ele não diz assim, ele não se expressa que é Deus, tá entendendo? Mas dá para ver pelo jeito dele falar que ali ele está falando de Deus, tá entendendo? Mesmo sem ele querer. Porque ele é como se ele dissesse, não tem condição de não ter algo, um ser maior que tenha criado o universo, não. Porque é uma perfeição muito grande, as coisas muito bem encaixadas, bem, que nem o senhor está dizendo aí, bem feita assim, tá entendendo? É tudo programado já para ser daquele jeito. Não tem É, como mudar. É isso que eu acho interessante, tá entendendo? diz, Aldo. E a força da gravidade, nós estamos de cabeça para baixo, e a gente não cai, né? O nascer do sol, o pôr do sol, o dia, a noite, tudo é bem feito. Que a gente tá, nós estamos de cabeça para baixo aqui, e estamos presos à Terra, né? Isso aí é Deus que faz assim para a gente ficar aqui também. Eu acho que São Tomás queria mostrar um pouco isso aí, né? Que para poder olhar, com outros olhar, ver a potência, né? A potência de Deus, o poder de Deus, né? Assim, mesmo para aqueles que não creem. Eu acho que São Tomás estava querendo É, de São Tomás mostrar isso aí, né? uhum, com certeza. Então, diz aí, Felipe. Como é que fica aí a questão do milagre? Porque, de alguma forma, é um desvio, vamos, entre aspas, entre muitas aspas, essa ideia de imutabilidade, dessa regularidade. Não estou contestando, Sim, sim, obviamente, claro. o milagre, mas qual é a explicação teológica Sim. dentro da doutrina católica? Olha, e o milagre, de fato, ele rompe com a regularidade das coisas, né? O milagre ele é uma intervenção divina. Ou seja, a coisa tinha uma regularidade, tipo, a pessoa estava com uma doença que ela ia levar lá ao fim. Era uma coisa fatal, né? Havia uma fatalidade ali. Então a pessoa estava definhando, definhando, definhando. O fim dela estava já certo, né? Era previsto e prescrito. Aí naquele meio, pô, Deus intervém. De repente, renova a pessoa. Aí aquele tumor maligno que já estava já para estrangular a pessoa, de repente no outro dia não tem mais não. Sumiu. Pronto, isso é um milagre. Então o milagre ele rompe com a regularidade das coisas. É uma intervenção especial que Deus faz. No México, no Milagre de Guadalupe, nascem rosas numa época que não era de rosas, né? É, pois é. É como, tipo, teve aquele jovem, né, o Carla Cuti. Ele foi canonizado, né, há pouco. O Carla Cuti, né, quando o padre veio aqui para Maceió, né, trazer as relíquias dele, para visitar, enfim, né. Aí teve uma flor que, na época que ele morreu, né, isso já tem quase 20 anos, né, a morte dele, 17 anos mais ou menos. E foi as flores que foram colocadas no túmulo dele, né, por cima assim, as flores não secaram. Isso é uma intervenção divina. Porque as flores, inclusive ele até trouxe uma, né? A gente viu lá no relicário, a pétala tá parecendo que foi tirada do pé de flor agora, né? Um negócio realmente incrível, assim, incrível, incrível mesmo. Uma flor que já tem uma pétala que tem 17 anos, parece que foi tirada agora, extraída agora. Então isso é o milagre, é a intervenção divina. Porque pela lei natural ela já deveria ter secado, já nem existe mais, né? Mas pela uma ordem divina, tá aí. Ela ainda orvalha, exatamente.
Parece que foi tirado agora, um negócio realmente incrível. Que o milagre, gente, como eu já falei para vocês, né, ele é uma intervenção divina, mas ele se torna matéria de conhecimento racional quando todo mundo tem acesso, vê, e ali já não, você vai realmente verificar empiricamente que aconteceu, e isso é matéria de conhecimento para todo mundo que puder presenciar, independentemente da fé, né? Porque toda pessoa que vê aquela pétala, não é, sabendo que ela foi tirada de uma flor há 17 anos atrás e que ela está ali ainda, né, viva, né, bem natural, sabe que pela ordem normal das coisas, pelo curso normal, isso não aconteceria. Mas a pessoa está vendo que realmente a flor está lá, né, que a pétala está lá. Então ela tem que dizer, tem que admitir que realmente isso é uma coisa que não dá para explicar assim, né? Não tem uma explicação. É uma intervenção divina. Agora que todo mundo está vendo, todo mundo está vendo. Sem sombra de dúvida. Não é que só quem tem fé está vendo, não. Todo mundo está vendo. Então é matéria de conhecimento. Se torna matéria de conhecimento universal. O Padre Quevedo era bem cético, né? Mas ele dizia que tinha uma coisa que o impressionava demais, que era a incorruptibilidade dos santos. De alguns santos, né? Não todos, mas de alguns. Eu até tenho aqui um livro aqui do Padre Quevedo, né? Que ele é autor da parapsicologia. Foi o diretor, né, da parapsicologia. Tem um livro dele aqui. Dele e de outros parapsicólogos, né? Que o pessoal da parapsicologia tenta realmente com seu esforço teórico de tentar demonstrar que tudo tem uma explicação, que não é intervenção divina, né? Mas tinha algumas coisinhas que os parapsicólogos diziam, isso aqui realmente, né, parece que é Deus. O cara não dizia que é não, assim, parece que é Deus. O manto de Guadalupe mesmo é um milagre que está aí até hoje, né? Ninguém É, consegue explicar mais. exato. Pronto, ali é um negócio incrível, porque os pigmentos, né, que tá nas cores lá do manto não são de tintas produzidas neste mundo, né? Como é que vai explicar um negócio desse? Que não são pigmentos, né, de tintas produzidas nesse mundo. Nunca encontrou-se no planeta Terra aqueles pigmentos. É um negócio realmente incrível, né? E tipo, da incorruptibilidade, né? O corpo de Santa Bernadette, que é o mais intacto que tem, é o de Santa Bernadette, né? Que é que viu na cena de Lourdes, né? Ela, tipo, tá perfeito o corpo dela, né? Tá, só falta a mulher falar, assim, né? Mas a aparência dela tá de quem tá ali dormindo. Normalzinha, normalzinha, normalzinha. A unha chega até a crescer, inclusive, né? Isso mais de 200 anos depois. Né? O sangue parece circular ainda. É um negócio realmente incrível, né? Como diziam, né? Bernadette está pronta para ressuscitar. Tem as histórias de Padre Pio também, né, professor? É, Mas só que ele tem um pouquinho ainda de cera, uma máscara de cera, bem levezinha, mas tem para conservar. e quem no Padre Pio? Padre Pio, Santa Bernadette. Aquele, o de São Januário, né? O sangue, né? Que se liquefaz. Aquilo é um negócio realmente incrível, né? Só Enfim, 2 vezes no ano, né? é, Aquele de fascínio, nem a ciência explica. é. Então, realmente, assim, são intervenções divinas que mudam o curso das coisas. Entendem, gente? Muda, né? Então, o milagre é isso, Felipe. Compreendem? Porque há leis na natureza, né? E veja, essa quinta via que Santo Tomás coloca, né, da ordem e da finalidade das coisas, isso vai ser muito desenvolvido na filosofia natural da modernidade. Que muita coisa aqui vai servir, inclusive, né, para a atividade científica. Veja, o que é que a atividade científica vai fazer? É investigar esta ordem que há nas coisas, que há no mundo natural, que há no universo. Porque é reconhecível, é perceptível que há uma ordem, uma finalidade nas coisas. Agora, o que se faz na ciência é vamos investigar como é que isso acontece. Por que, que é assim, a ciência não vai saber dizer. Mas vai tentar provar como é que isso acontece. Como é que se dá essa regularidade. Porque a atividade científica, gente, não é para dizer o porquê que as coisas são ou não são. É para dizer como é que elas são, como é que elas funcionam. Então todas as descobertas, né, das fórmulas físicas, matemáticas, né,
dos teoremas, enfim, né? Tudo isso são descobertas de como as coisas são. Veja que quando se formula, quando se descobre, né, alguma fórmula física, né, enfim, né, astronômica, astrofísica, enfim, não se cria, na verdade se reconhece uma coisa que está na realidade. É uma coisa que está na realidade e foi descoberta. Ou seja, são, né, enigmas que já estavam na realidade, não é? São incógnitas que fazem parte da realidade e que alguém foi lá e descobriu. Né? Alguém conseguiu decifrar. E esse decifrar é decifrar os enigmas divinos. É decifrar os códigos que Deus coloca para serem decifrados. Né? Veja que os códigos que as ciências, né, elas descobrem na natureza, as verdades, tudo mais, as leis, né? Tudo isso, quando Deus colocou realmente para serem descobertos, né? Para serem descobertos, analisados, né? Para serem verificados, e com isso ser verificado que por trás daquilo há um Criador. Veja que as descobertas científicas, elas não deveriam ser para negar o Criador. Deveria ser o contrário, para reconhecer que o Criador estabeleceu aquela lei. Porque aquelas leis não são fruto do acaso. Porque são inteligentes demais para ter um negócio chamado acaso. Ô, Clemson, mas não tem algumas pessoas que dizem que essas descobertas, assim, mais incrível que acontece são a orientação dos anjos ao indivíduo? Sim. Então, aí não seria a ciência sozinha, né? A ciência ela está descobrindo porque ela está tendo uma orientação por um ser divino, segundo alguns estudiosos, né? Ou se não Essas coisas incríveis. ou se não por uma orientação dos anjos, mas a própria racionalidade humana foi Deus quem deu. Mas tem coisas que você observa que elas, por si só, elas se provam, né? E tem coisa que o homem ele faz uma busca muito minuciosa para poder ele chegar àquele fim. Então, essa inteligência que nós temos, que chamamos de inteligência divina, é exatamente essas pessoas, que eu acredito não são todas, né? As pessoas que desenvolvem. Mas essas pessoas, segundo esses estudos, elas recebem. Porque elas dizem que tem anjos, vieram anjos do céu enviados para que esses desenvolvimentos acontecessem. Então, por mais que a ciência queira andar sozinha, ela vai chegar a um ponto que ela vai dar a mão à religião, entende? Porque não tem... o estudo do cérebro, ele mostra que esse desenvolvimento, ele é especial. Por isso que no outro dia eu falava do gênio de Deus. Esse gênio, ele está nas pessoas, mas tem pessoas que se autocuram. O milagre da cura, ela estaria também nesse gênio. Tem pessoas que oram tão fervorosamente, de forma tão firme, que elas conseguem curar uma doença nelas. E já outra precisa dos médicos para que curem, porque Deus deu a ciência ao médico para poder curar o ser humano. Mas tem pessoas que elas conseguem, por si só, fazer essa cura, né? Segundo esses estudiosos. Então, por isso, eu penso assim, que a ciência, por mais que ela queira, por mais que alguns no passado queiram ter dado um de Deus, a ciência ela sempre vai topar com a religião. E ela sempre vai ter que baixar a cabeça para a religião, entende? Porque nada seria possível dessa forma que vem acontecendo, porque absurdamente em 100 anos, você vê, em menos de 100 anos um pouco, a gente até o código genético do ser humano nós temos. E todos os outros anos, entende? Tivemos um desafio, mas a evolução, essa evolução que o pessoal fica se gloriando, ela veio de menos de 100 anos para cá.
Então, o fato deles dizer que tem a mão de Deus nisso, já é por si só a prova de que a ciência está assim de mão dada com a religião, mesmo que alguns não queiram admitir. Bom, essa relação entre ciência e religião é uma coisa que nós vamos ver no curso de Filosofia Moderna com este que vos fala. Então vocês se matriculem lá, porque a gente vai esclarecer isso tudinho lá, né? Então não sei, acho que eu não vou nem responder já para deixar para responder lá. Fique Porque, tranquila, ela já está ensaiando para ser nossa colega de turma para a próxima turma, já, né, Marli? pois é, ela já deu É aí as sim, prévias, Fabiana. né? A gente vai estar lá junto. Porque um dos temas que nós vamos ver, gente, é a ciência moderna e sua relação com a religião. Isso realmente a gente vai ver bastante, né? Bastante mesmo, né? Tanta contribuição que a ciência dá para a religião, quanto ao surgimento do antagonismo que vai, né, surgir e se instalar entre religião e filosofia, né? A gente vai mapear isso aí também, viu? Então vai ser modernidade, religião e filosofia, não é? Vai ser religião e as novas descobertas, né? Religião, filosofia, né? E o ser humano, né? E a subjetividade humana, enfim, muita coisa aí, viu? Mas aí só para, né, fazer um breve comentário sobre isso aí que a Marli falou, a gente vai entender que a atividade científica ela é essencialmente diferente da atividade religiosa e também essencialmente diferente da atividade filosófica, né? Uma das coisas que também a gente vai fazer a distinção é entre religião, filosofia e ciência, porque entre filosofia e ciência há profundas diferenças, né? E que a ciência, ela em si mesma, assim, né, a princípio, ela não tem um compromisso com a religião. Como também a religião não tem um compromisso com a ciência, porque são atividades humanas distintas, né? São atividades humanas de investigação diferente. Agora, uma coisa que une todas elas, religião, filosofia e ciência, é a busca pela verdade. Então, quando ela se propõe, e Santo Tomás fala disso, inclusive, né? Quando ela se propõe a buscar as verdades, cada uma a seu modo e por seu próprio caminho, haverá concordância entre elas, haverá harmonia. E quando há uma desarmonia entre fé, entre religião e entre filosofia, houve um erro aí no meio do caminho. Aí tem que se investigar de que parte foi. Porque se todas elas estão tentando investigar a realidade e a realidade é única, e por ser única veio de Deus, então tem que ter harmonia. Entendem? Então a gente vai dar uma investigada nisso aí, viu? Aí essa quinta via de Santo Tomás, né, já aponta para a atividade científica, né? Quando ele diz que as coisas elas têm finalidades, elas têm ordem, elas obedecem a regularidades, às leis, né? E que isto foi colocado por um criador, isso já anuncia a atividade científica 3 séculos depois, que é a atividade científica da modernidade. Que lembrem que Santo Tomás está ali no século XIII, né? E 3 séculos depois, 2, 3 séculos depois, já começa a atividade científica, o desenvolvimento do método científico, cujas raízes estão no mundo medieval, é verdade, né? E aqui na modernidade vai ter o desenvolvimento. Então, gente, essas 5 vias de Santo Tomás, ele né, de alguma forma, ele está ali fazendo uma filosofia natural, não é? Olhando para a própria natureza, para dessa filosofia natural construir uma teologia filosófica. Entendem? Ou seja, de uma filosofia da própria natureza, de uma reflexão sobre a própria natureza, ele está construindo um argumento para Deus, um argumento acerca de Deus, ou seja, uma teologia filosófica. Tá certo? Uma tentativa de demonstrar a existência de Deus a partir da própria filosofia natural. E essa relação entre filosofia natural e teologia filosófica é algo que também, né, tem uma representatividade, né, tem alguma presença ali na modernidade. Depois vai começar uma separação e também vai investigar um pouco por que isso aconteceu. Tá certo, gente? E eu acho que eu vou fazer isso. Em todas as aulas que eu for falar agora, assim, eu já vou dizendo aí, na modernidade vai ter isso e isso, e a gente vai ver o que foi que aconteceu. Já vocês irem ficando com vontade, viu, de permanecer no curso de filosofia moderna. Tá bom, gente? Alguém alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa aí? Ou tudo certo, nada errado?
Tudo certo, nada errado, né? E quando eu pergunto aos meus alunos, tá tudo certo, nada errado? Eles, não, professor, tá tudo errado, nada certo. Eu digo, pronto, misericórdia. Então tá bom, gente. Então eu vou finalizando, aí na próxima semana a gente continua, tá certo? Então fiquem em paz, né? Vão em paz. Senhor vos acompanhe, viu? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, até segunda. Tchau.